cuide bem da sua vida espiritual. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: cuide bem da sua vida espiritual. Você e eu não podemos ignorar que antes de qualquer coisa nós somos seres o que, gente? Espirituais. Aliás, existe até uma curiosidade bíblica. Se você for ler Gênesis capítulo 1, que é a história da criação, parece que Deus cria o homem em 2 momentos, né? Lá no começo, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele cria macho e fêmea, e os fez e tal, e depois ele vai lá, faz o barro, não é verdade? Não, mas se você olhar o texto com cuidado, você vai descobrir que primeiro Deus cria o homem. Ele cria o homem espiritual, e depois ele forma o homem do barro. Então, essencialmente, nós somos seres espirituais. Só que é só uma forma. Só que é só uma forma para o que está dentro da gente, que é mais importante, que é o nosso ser espiritual. Um teólogo muito antigo, Teilhard de Chardin, disse o seguinte: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Vou repetir, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. É exatamente o oposto. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Sabe, muita gente ignora, despreza a vida espiritual. Você vai conversar com algumas pessoas, o que você está fazendo aqui hoje à noite, estando num templo, assistindo uma transmissão de casa, gastando tempo, investimento na sua vida espiritual, para algumas pessoas isso é uma loucura, porque para elas a vida é o quê? É só matéria, é só dinheiro, é só bem-estar, é só beleza, é só estética, são só coisas palpáveis. Mas na verdade nós não podemos ignorar que antes de qualquer coisa nós somos seres espirituais. E como é que a gente cuida da nossa vida espiritual, gente? Com exercícios espirituais, práticas espirituais, aquilo que os pais da igreja chamavam de meios de graça. E eu anotei aqui algumas coisas simples, você já conhece, mas que às vezes a gente vai deixando de lado, enfim, é bom a gente retomar. A primeira delas que eu anotei, como é que a gente cuida bem da nossa vida espiritual? Primeiro, através da oração. Através da oração. Olha só, se você tiver um problema no coração, o que é recomendável para você? Conversar com um cardiologista, não é verdade? Se você tiver um problema nos rins, você vai conversar com um nefrologista. Você olha lá no caderninho da Unimed, ou vai no posto de saúde, fala, me indica aí que eu preciso bater um papo com um especialista sobre esse assunto. E quando a gente tem um problema espiritual, a gente conversa com quem, gente? A gente conversa com Deus. E a oração nada mais é do que isso, do que um diálogo, do que uma conversa com Deus. É interessante como Jesus tratou a questão da oração. Ele diz o seguinte em Lucas capítulo 18, verso 1. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles, o que é que diz aí? Deviam orar sempre e nunca desanimar. Então você quer manter a sua vida espiritual saudável, em alta, não ignore a oração. Não ignore a oração, não ignore a prática da oração. Ore o tempo todo. Ore em todo momento. Ore aqui no templo, ore enquanto você está dirigindo no carro. Ore ao acordar, ore na cama, ore debaixo do chuveiro. Não importa o momento, a situação, não importa o assunto. Fale com Deus.
isso vai fazer bem para a sua vida, o que, gente? Espiritual. A segunda coisa que eu anotei, eu vou passar por essa rápido, porque nós falamos muito sobre esse assunto nos últimos meses, é o jejum. Jejum é aquela prática onde nós enfraquecemos a nossa carne e o que? Fortalecemos o nosso espírito. Que é muito fácil a gente achar que a vida é só carne. Porque é isso que a gente está vendo, gente. É isso que a gente está percebendo com os nossos olhos. Mas a Bíblia diz que o justo anda pela fé, por aquilo que ele não enxerga. Para o ímpio isso é uma loucura. E se a gente não cuidar, nós nos tornamos crentes descuidados, carnais. Carnais, você vai ver essa expressão no Novo Testamento o tempo todo, sobre pessoas que são espirituais e pessoas que são carnais, todas elas estavam na igreja. O jejum vai nos trazer de volta para essa realidade espiritual, de que existe mais do que aquilo que o meu olho está vendo, mais do que a minha mão está tocando, e tudo isso aqui deve ser enfraquecido para que o meu espírito seja fortalecido. A terceira coisa que eu anotei para você cuidar bem da sua vida espiritual é a leitura da palavra. Leitura da palavra de Deus. Ô, gente, uma mensagem dessa é tão simples. Mas por que a gente acha que o que a gente precisa tem que ser uma coisa de outro mundo? Você já reparou como é que as pessoas elas gostam de coisas difíceis? Você dá certo na vida, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir numa cachoeira, pegar um lençol, uma galinha, uma garrafa de não sei o que, pular 7 ondas. Você tem que... O evangelho é simples. A vida com Deus é simples. É simples. Jesus, um cara chegou para Jesus pedindo ajuda. Ele diz, ó, meu filho está lá e não sei o que. Jesus falou, ele já está bom, pode voltar para sua casa. Porque a Bíblia diz que o cara creu e partiu. A cura do filho do oficial, João capítulo 4. E daí encontrou a turma no meio do caminho e falou, o menino já está bom. Ele falou, que horas? Ele falou, foi na hora que Jesus falou. Então, essas coisas são simples, mas eu quero dizer para você, funcionam. Palavra de Deus funciona. Eu digo sempre para a gente, a palavra, ela tem 2 funções na nossa vida. Ela é uma vacina, e está em alto esse assunto, né? É uma vacina que nos previne de doença, e você sabe qual é a doença, gente, que nós lutamos contra? O pecado. O salário do pecado é o quê? É a morte. Então, a Bíblia diz, eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando eu tenho contato com essa palavra, quando eu guardo a palavra no meu coração, eu vou estar evitando o pecado. Eu digo, meu Deus, o Senhor me deu o privilégio de praticamente crescer na igreja. Falei, quantas coisas, amigos meus, gente que foi criada junto comigo, da minha idade, experimentou, e que graças a Deus eu não experimentei. Enquanto eu era jovem lá atrás, eu morria de vontade de experimentar. Mas hoje eu olho para o buraco que eles se enfiaram, alguns não conseguiram se libertar até hoje disso. Graças a Deus eu me libertei. E sabe o que me preveniu de entrar por esse caminho? Ó, palavra de Deus, que me dizia de uma maneira clara assim, ó, não mexe com isso. Tem limite. Tem coisa que você pode fazer, tem coisa que você não pode fazer, tem coisa que você não tem nem que pensar em fazer. Evita más companhias, evita isso, evita aquilo. Meu Deus do céu, eu olho hoje e falo, obrigado, Senhor, por essa vacina que foi a tua palavra. Mas a palavra também é remédio. Depois que a doença está estabelecida, ela pode trazer cura para a gente. Cura. Quem aqui já foi curado pela palavra? Gente do céu, dos traumas, dos temores, das angústias, cura de medo, de rejeição, ansiedade. Eu falo, olha gente, eu acho que, eu não sou contra, óbvio, não sou contra, está aí remédio e tantos avanços da medicina. Eu vou falar uma coisa,
a gente poderia se livrar de tanta coisa aí se a gente de fato abraçasse essa palavra. A ansiedade não ia ter lugar, o medo não ia ter lugar, o estresse não ia ter lugar, a paz que excede todo o entendimento ia nos guardar. Então, você quer ter saúde espiritual? Tem muita gente enferma espiritualmente porque foi ignorando a palavra. O Moody foi um grande avivalista. Ele disse o seguinte: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. O diabo vai fazer de tudo para que você fique longe da palavra de Deus, porque ele sabe o poder que tem essa palavra. Eu não estou falando para você acordar todo dia e ficar fazendo, sabe, roleta russa. Ai, Senhor, fala comigo hoje. Aí cai num negócio aqui, uma página em branco. Ou numa coisa que não tem nada a ver. Não, leia a Bíblia. Leia, nós estamos falando, leia Gênesis. Vai lá, leia. Para você ter uma visão ampla. Leia os livros, leia os Salmos, leia Provérbios, leia, entenda, pegue um bom livro de estudo bíblico, ouça as mensagens, ouça de novo em casa, faça o que estão fazendo aqui, pega uma caneta, anota, marca, veja depois de novo. Isso é estudar a palavra, isso é ter apreço, amor pela palavra de Deus, isso vai te manter saudável espiritualmente. E a quarta coisa que eu anotei aqui para a gente cuidar bem da nossa vida espiritual é a comunhão da igreja. É a comunhão da igreja. Gente, se tem uma coisa que nos mantém bem espiritualmente, são os relacionamentos. É estar na igreja, é estar convivendo com pessoas, é estar envolvido no ministério, é estar servindo. Isso faz bem para a gente. Estar envolvido, estou orando por alguém, estou discipulando alguém, estou fazendo um trabalho, estou ajudando alguém. Isso faz bem para o nosso espírito. Você sabe, é melhor dar do que receber. Quem aqui já foi ajudar alguém, abençoar alguém e saiu mais abençoado ainda? Quantas visitas eu fui no hospital, às vezes uma pessoa estava lá, meu Deus, moribunda, acabando, precisando de uma oração, daí ligamos na igreja, pastor, vai lá, eu corria, ia, eu chegava lá, eu saía abençoado. Faz bem, a comunhão da igreja faz bem. Olha o que Hebreus 10, 25 nos diz, isso serve muito para os dias atuais, viu gente? Diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Segundo o costume de alguns. Quero deixar uma coisa muito clara aqui. Eu sei que a gente está vivendo um momento atípico. Eu conversava isso com o Marcos ontem. E eu entendo pessoas que estão com medo de vir para o culto. Desde março do ano passado, só se fala em doença, só se fala em morte, só se fala em pandemia. Eu entendo tudo isso, eu entendo. Algumas pessoas estão atemorizadas. Eu só não entendo as pessoas irem para todo canto e não vir na igreja. É só isso que eu não, na minha cabeça não entra. Na minha cabeça não entra. Ela pode trabalhar no escritório fechado durante a semana toda, mas para o culto não dá para ir. Ela pode passear, viajar, pegar avião, ir para shopping, mas para o culto não pode ir. Então eu acho que você pode viver, tomando cuidado, nesse momento principalmente. Mas se você está fazendo todas essas coisas, não deixa de reunir, cara. Vai fazer bem para você. Quem entende o que eu estou dizendo, gente? Ninguém aqui é doido, maluco. Vocês sabem, eu tomo cuidado, meu Deus do céu, pego no pé da turma em casa. Cuidado, não brinca. Tem gente que passa bem por isso, como a gente viu aqui. Tem gente, que, enfim, perdeu a vida. Mas não utilize isso como desculpa para não se reunir. Porque uma brasa fora do braseiro, você sabe qual é o resultado dela, né? Vai se esfriando. Então, muitas vezes, o termômetro da nossa vida espiritual é isso.
A pessoa, ela vem no culto quando dá. Ela vem no culto quando ela tem vontade. Ela vem no culto quando, ai, deu certo hoje. Não, cara, isso tem que estar na sua agenda. Quinta-feira é dia de reunião da igreja, eu vou. E não é porque eu vou, porque se eu não for, o diabo vai me pegar em casa, gente. Para com essa criancice. Não, eu tenho que ir, senão, nossa, meu Deus, minha semana vira um inferno. Para com isso, senão Deus vai me castigar. Não vá achar que domingo à noite, acaba o culto, 7h30, mais ou menos, Deus tem uma sala lá, e daí vai chegando os anjos com a papelada. Quem é que foi, quem é que não foi? Daí chega lá uns papel vermelho, quem não foi? Os papel vermelho é os papel dos petistas. Estou brincando. É os papel dos crentes que não foi. E os verdes é os que foi. Aí, ó, tá aqui, ó. Esses aqui não foram. Daí Deus fala aqui, ó. Então, os que não foram no culto, solta os capirotos aí, tira os anjos da guarda. Esses aí, a semana vai ser de tribulação. Se tiver doença, já bota. Se tiver... Não estamos falando disso, gente. Pelo amor de Deus. Se você acredita nisso, Jesus amado, está feio, hein? Está ruim, nós vamos precisar mudar essa mente. Você vem para a reunião da igreja porque faz bem para você. Meu Deus do céu, difícil acreditar uma coisa dessa. Faz bem, é bíblico. Ajuda. Existe hoje um trabalho, gente, satânico, inclusive por parte de pastores da internet. Aliás, uma coisa aqui entre nós, para de ouvir esses carniça, viu? Já viu esses carniça ou não? É uns velhos atrás de umas mesas, ninguém sabe quem é, aonde é, você não sabe a família, você não sabe os filhos, não conhece a mulher, não conhece nada. E a vida desses caras, sabe o que é? Falar mal da igreja. Falar mal da igreja. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, falar mal da igreja é como falar mal da minha família. Que é a minha família. Tem defeitos? Tem. Tem problemas? Tem. Mas é a minha família. E a minha família. Não fale mal da minha família. Você gostaria que falasse mal da sua noiva? Hã? Quando você fala mal da igreja, quando ataca a igreja, você está falando mal da noiva de Cristo. Então, não se levante contra a igreja, pelo contrário, faça parte dela. Se tem um problema, seja um canal para resolver o problema. Se tem uma necessidade, seja um canal para ser uma bênção ali. Isso vai fazer bem para a sua vida espiritual.